Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar a Ti mais uma vez e apresentar o Teu Filho, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor possa falar aos nossos corações como tem falado, Senhor, e usando o Teu Filho como tem usado. Nós pedimos a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor. Nós vamos mais uma vez hoje trazer a palavra de Deus, né, gente? Nós já pregamos no primeiro culto e agora no segundo com vocês. Me foi passado um tema há alguns dias atrás e assim, um tema que é um chicote. E o pastor Paulo me deu o chicote, tá? Ele não gosta de bater na igreja, não. Mas ele pediu para eu bater. Desculpa, tá? Mas, inimigos da comunhão. Nós estamos falando esse mês sobre comunhão, né? E nós vamos falar hoje sobre inimigos da comunhão. E desde que eu recebi essa missão, né? Essa incumbência de trazer essa palavra, Deus me deu essa palavra na epístola de 1 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, é a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12 a 27, semana passada até a pastora Deise também citou essa epístola, esse trecho da Bíblia, né? E hoje nós vamos citá-lo mais uma vez. Essa epístola foi escrita aproximadamente 55 anos depois de Cristo, né? Mais ou menos nessa data, Paulo estava em Éfeso e escreve aos Coríntios, 55 anos depois de Cristo, né? Epístola, você vai ver, em alguns momentos fala epístola, em outros escritos de Paulo fala carta, né? Agora, qual é a diferença entre epístolas e cartas? Nós já falamos anteriormente. A epístola, ela é uma carta, mas o seu destinatário, ele tem uma abrangência maior, né? Ele é um destinatário mais universal, é para todos aqueles que se interessam pelo assunto. Já a carta, ela tem um destinatário específico. Ela é para um público específico. Por isso que às vezes você vê na sua Bíblia escrito epístola de Paulo, carta de Paulo, né? Na verdade, tudo é uma carta. O que muda aí é o destinatário. Diz o seguinte: assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos,
não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, membro desse corpo. Amém? Inimigos da comunhão, ou em outras palavras, destruidores da comunhão, contrários à comunhão, ou à koinonia, né? A gente costuma dizer que koinonia significa comunhão. Na verdade, na palavra grega, ela significa mais que comunhão, ela significa doação, participação na vida do outro. É um termo bem rico, né? A palavra koinonia. E nós vamos falar um pouco sobre alguns inimigos citados por Paulo, mencionados pelo apóstolo Paulo na igreja dos Coríntios, na igreja de Corinto, né? E é uma igreja que tem muito a ver com nós hoje em dia, tanto com a igreja Batista Koinonia, quanto com outras igrejas que têm crescido na cidade. Naquele tempo não havia placa de igreja, não havia denominação, a instituição Batista Koinonia ou Assembleia de Deus, não havia, era uma igreja só na cidade. E Paulo então escreve essa epístola àqueles irmãos, porque a igreja havia crescido, e junto com o crescimento também vieram os problemas, aumentaram os problemas dentro da igreja, né? Aumentaram as disfunções, algo que começa a se multiplicar, porque é uma coisa que a gente constata, né? Igreja é formada por seres humanos, naquele tempo e hoje. Cresceu a igreja, crescem os problemas, porque a gente vem e nós temos problemas. Agora, o que Paulo quer? Paulo, ele quer ajudar aquela comunidade de fé a resolver os seus problemas, para que eles pudessem ter comunhão entre si. Interessante que nessa carta, em todo esse texto, Paulo vem tratando e vem mencionando a questão da comunhão, né? As dificuldades que eles tinham e que não podiam comungar de forma sadia, de forma salutar, porque eles tinham problemas ainda a serem resolvidos. Porque eles tinham inimigos que trabalhavam contra essa comunhão, que trabalhavam contra os bons relacionamentos dentro da igreja. E ele então menciona vários deles, que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos tratar aqui nessa palavra. Nós, queridos, quando a gente fala em inimigos, nós pensamos logo em pessoas. Nós pensamos em capetas, em demônios, né? No diabo e nos seus demônios. Eles de fato são nossos inimigos. Mas existem inimigos, até porque o diabo ele age na vida das pessoas, se lhe for dada a oportunidade. Se não, ele não tem poder para isso. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Mas existem inimigos que nós não, que são mais poderosos e que têm tido mais êxito. A exemplo da igreja de Corinto, eles têm tido muito êxito dentro da igreja e que não são necessariamente capetas e nem pessoas, né? E nós vamos ver aqui nessa carta alguns deles, são vários, só dá para a gente ver aqui alguns deles, né? São inimigos da comunhão entre irmãos e entre nós e Deus também.
né? A comunhão aqui tratada na Bíblia, ela não fala só da comunhão entre irmãos. Mas se eu tiver problema na minha comunhão, no meu relacionamento com meu irmão, eu vou ter problemas com Deus, né? E do contrário também, eu não vou conseguir me relacionar de forma salutar com o meu irmão se eu não tiver uma vida com Deus. Essas duas coisas andam juntas. Uma está intrinsecamente ligada à outra, a comunhão com Deus e a comunhão entre nós, da nossa comunidade de fé. Alguns desses inimigos que nós vamos tratar aqui estão lá na carta aos Coríntios. 1 Coríntios 11, 20 e 22. 1 Coríntios 11, 20 a 22. E depois 33 e 34. Diz o seguinte: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos dizer? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Agora 33 e 34 diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Individualismo, primeiro inimigo da comunhão entre nós. Esses inimigos, essa palavra é para todos nós dessa comunidade de fé Batista Koinonia, todos nós. Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo ao examinar as Escrituras sobre esse assunto, né? Deus trouxe muito quebrantamento ao meu coração. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos humanos, todos nós temos um caráter que precisa ser tratado, que precisa crescer, que precisa se despojar daquilo que sabe, que não condiz com a palavra de Deus. Todos nós. Então não pensa você que essa palavra tem endereços. Ela tem um endereço que somos todos nós. Amém? E Deus nos trata, sabe, com palavras duras, porque Ele nos ama. Nós somos igreja amada de Deus. E Ele quer continuar nesse relacionamento dEle com a gente. Então o individualismo aqui nessa igreja era algo muito sério, queridos. Né, individualismo, egoísmo. Costumava-se, naquele tempo, cada um levar a sua ceia, parte da ceia, né? E aí chegando, quando a igreja se reunia toda, eles então repartiam a ceia entre eles, a ceia do Senhor, né? Mas o que estava acontecendo aqui, aqueles que tinham mais, os mais ricos, os que podiam, tinham mais condições, levavam o alimento, né? Levavam os elementos da ceia, claro, né? O pão e o vinho. Aqueles que não tinham nada, não levavam nada. Só que ao chegar, quando eles se reuniam como igreja, como comunidade, eles precisavam repartir irmãmente esse negócio, né? Só que os mais ricos, os mais poderosos, né? A pastora deles já falou aqui semana passada sobre grupos que haviam dentro daquela igreja. Esses que tinham mais, eles levavam a ceia e comiam a própria ceia. Aquilo que era para ser repartido entre irmãos, eles comiam individualmente. Eles participavam. E os outros que não tinham nada, não participavam da ceia do Senhor. Os outros que não podiam, que não tinham condições de levar pão e vinho,
não podiam participar da ceia do Senhor, porque não tinham condições e ficavam excluídos, né, por aqueles grupos. Então Paulo os repreende e os corrige dentro dessa atitude egoísta, individualista deles, de participarem da ceia e deixarem os outros de lado, né? Não estava havendo ceia do Senhor, coisa alguma, na igreja de Corinto. E Paulo então disse para eles: vocês têm fome, comem em casa. Mas aqui é o ajuntamento da igreja. E ele pergunta: vocês desprezam a igreja de Deus? Vocês envergonham aqueles que não têm nada, que vêm para cá esperando poder participar da ceia, de participar da comunhão do corpo de Cristo, só que eles não podem trazer nada, porque não tem nada. Paulo então os repreende, por conta desse individualismo que estava interferindo na comunhão entre os irmãos. Cada um buscava o seu interesse. Não estavam preocupados com os mais fracos, não estavam preocupados uns com os outros. Eles se reuniam como igreja, mas não viviam como igreja. Eles se reuniam como comunidade de fé, de Deus, mas não mostravam nada de Deus, né? Então Paulo os corrige em Corinto por conta disso, desse individualismo. O que é que nós temos em comum com eles? Hoje, nossa sociedade, ela está sendo treinada, ela está sendo ensinada, ela está acostumada, né? As pessoas, elas estão correndo atrás do seu bem-estar, das suas conquistas pessoais, né? Isso é o que rege a vida de cada um hoje. Todos são estimulados, cada um a buscar os seus interesses. Buscar os seus interesses não está errado. Buscar suas conquistas não está errado. Buscar realizar os seus sonhos não está errado, desde que haja equilíbrio, né? E como igreja do Senhor, nós vemos, nos dias de hoje, essa filosofia individualista, essa coisa do individualismo, de alguns ensinamentos que aparentemente são muito bons, mas eles estão formando uma igreja egoísta, individualista, onde as pessoas vêm para dentro do templo, mas elas vêm para buscar seus interesses. Elas não conseguem detectar na reunião da comunidade de Deus irmãos. Elas não conseguem enxergar que cada um é um membro de um corpo. Elas não discernem que aquilo ali é o corpo de Cristo. Elas simplesmente acham que aquilo ali é um lugar de buscar uma bênção, de atingir os seus alvos, de alcançar os seus sonhos, né? Isso não está errado, desde que esteja no lugar certo, na proporção certa, de forma equilibrada, né? Nós acreditamos sim, que Deus abençoa as pessoas e oramos por elas aqui, elas são abençoadas, mas isso ainda não é igreja. Isso é Deus te abençoando, é Deus se manifestando em seu favor, nosso favor, né? Mas igreja é o corpo de Cristo. Igreja não é exatamente um lugar para a gente buscar as nossas bênçãos e ir embora. Então essa cultura está invadindo a igreja. E muitas vezes a gente ouve pregações, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ouvir certas coisas, e a gente ouve pregações assim, que são mais motivacionais, tem pouco da palavra de Deus, e quando se usa a palavra de Deus, se usa para dar uma chancela àquilo que o pregador quer falar, né? E essas pregações motivacionais de autoajuda, elas muitas vezes têm produzido pessoas que vivem por conta dos seus interesses, pessoas que se sentem, sabe, as conquistadoras, pessoas que saem num culto e dizem: eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou alcançar minha bênção. Aí passa ali no estacionamento, vê lá uma BMW, põe logo a mão: essa aqui vai ser minha. Eu já ouvi isso, eu já vi isso.
E para elas, nisso se resume o ser igreja. A comunhão entre pessoas, o estímulo em comungar com os outros, isso não é importante. E nós precisamos, queridos, lutar contra esse tipo de coisa. Nós precisamos lutar contra esse individualismo sorrateiro, sutil, que entra muitas vezes nas nossas vidas. E aí a gente, muitas vezes travestido de eu vou buscar os meus sonhos, eu tenho que ser determinado. E na verdade, o que muitas vezes eu quero é só me suprir. Quem está do meu lado não interessa. Como é que eu vou conseguir alcançar os meus sonhos? Não interessa. O que interessa é que eu quero aquilo que eu quero. Como? Com que princípios? De que forma, eu vou lutar por aquilo que eu quero? Não interessa. Eu tenho alvos e quero alcançá-los. E Deus vai me abençoar. Essa cultura, nós precisamos lutar contra ela como igreja, como corpo, nós todos. Porque isso tem produzido pessoas individualistas. E se nós não tomarmos cuidado, cada um de nós, do pastor ao visitante, nós vamos ser contagiados por isso também. Amém, queridos? Deus nos ama como igreja, Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Mas você não precisa ser individualista, você não precisa ser egoísta, eu não preciso disso. O contrário disso aqui é altruísmo, é um amor doador, é aquele que não pensa somente em si. Eu vou para a igreja, eu vou para a casa de Deus, quinta-feira, eu preciso de oração, mas eu também quero orar pelo irmão, eu também quero, consolar aquele que está precisando, eu quero participar na vida dele, daquilo que ele precisa, eu preciso ser altruísta, nós precisamos desse altruísmo na nossa vida, queridos, esse amor que não é interesseiro, mas que ele doa alguma coisa sempre para alguém, ele abençoa sempre alguém, Ele não está preocupado só consigo, só com seus alvos, com seus interesses. Deus não quer isso no nosso meio. Amém? Comunidade de Deus nesse lugar. Amém, igreja de Deus? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos lutar contra isso. Enche o seu coração de amor. Permita-se ser usado por Deus. Está alguém precisando de ajuda? Ajuda. Hoje não tem mais aquela cultura da gente poder, às vezes, sair da igreja e, às vezes, assim, abençoar a vida de um irmão financeiramente. Às vezes Deus toca no meu coração e eu abençoo. Eu pego um dinheiro, ponho no envelope, eu abençoo. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para os outros, para as pessoas que me cercam. Chega de buscar bênçãos para nós. Deixa que Deus vai te abençoar. Deixa que Deus vai te suprir. Vai abundar a sua vida. Mas abençoe o outro. Abençoe o outro. Não venha para a igreja pensando em você. Até porque nós vemos, quando a gente se ajunta aqui, a gente vem para um culto. E culto não é, Deus não mandou ninguém fazer culto. Culto tem que partir de nós. É algo que eu venho prestar a Deus. Então já aí eu vou ter um problema se eu tenho esse coração individualista, se eu estou buscando só os meus interesses, porque nem para cultuar a Deus eu não presto. Deus nos fala isso para nos corrigir. Deus nos fala isso para corrigir o rumo da nossa vida. Amém? E isso é um inimigo que está instalado dentro
da igreja, e nós precisamos lutar contra isso, permitindo que Deus mude o nosso caráter. Amém, queridos? O segundo inimigo que Paulo fala que está instalado no coração humano, né? Ele não cita exatamente com essas palavras, né? Mas é a dissimulação, ou o dissimulado, a dissimulação. 1 Coríntios 5, verso 11, diz o seguinte: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou alcoólatra, ou roubador, com o tal nem ainda comais. O que é isso? Dissimulação. E aqui na igreja dos Coríntios, eles estavam com esse problema, porque muita gente que havia se convertido, havia andado com Deus no passado, tinha uma vida com Deus, eles acabaram se afastando dos caminhos de Deus, mas permanecendo na reunião da igreja. E essa gente voltou a viver a vida devassa do mundão de onde eles vieram, mas eles estavam dentro da igreja. Só que quando eles chegavam na igreja, eles colocavam a capa de irmão, é o que Paulo está mostrando aqui. Eles se travestiam de crente. Eles procuravam mostrar uma santidade que eles não tinham, eles procuravam mostrar uma característica que eles não tinham mais, que era a de filho de Deus. A dissimulação, queridos, ela destrói relacionamentos. Porque quando eu tento mostrar uma coisa que eu não sou, quando eu tento passar para as pessoas uma imagem que não é equivalente àquilo que de fato eu sou, eu estou mentindo, eu estou enganando as pessoas. Sabe, Deus, Ele não quer, Ele reprova isso dentro de nós. Nós precisamos ser autênticos, verdadeiros uns com os outros, né? Nós precisamos tirar as máscaras que às vezes a gente coloca para tentar mostrar para as pessoas uma coisa que não equivale à nossa realidade. E Deus reprova esse tipo de coisa, sabe? Dissimulação, você conversa com uma pessoa, ela se apresenta como tal, e você fica todo animado, né? Daqui a pouco você descobre outras coisas daquele indivíduo. Daqui a pouco você vai ver que tudo aquilo que ele te falou é exatamente o contrário. Difícil ficar perto de uma pessoa assim. É difícil ter comunhão com uma pessoa assim. É difícil. Alguém que mente para você, alguém que se apresenta, sabe, Deus, Ele reprova isso nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Não quero que você pense, ou que você aponte o dedo, ou que você sinta alguém te apontando com essa palavra. Não, é para nós todos. Desde o pastor que está pregando, até os últimos que estão atrás. Nós precisamos nos corrigir naquilo que Deus nos reprova através da sua palavra. Amém? Deus está purificando uma igreja para que Ele possa encontrá-la nos ares. Já aqui, nessa carta, nessa epístola, Paulo fala sobre isso. Eu estou escrevendo para vocês, é porque Deus está purificando a sua igreja. Deus está te levando a buscar uma vida de santificação. Não é para chicotear, não é para condenar, não, é para trazer você mais
para mais perto de Deus, é para te ajudar a vencer aqueles inimigos que são empecilhos contra, sabe, a sua comunhão com seus irmãos e a sua comunhão com Deus. Porque tudo que é empecilho à minha comunhão com os meus irmãos é também empecilho à minha comunhão com Deus. As duas coisas não acontecem separadas. Amém? A palavra de Deus diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Seja abundante com as pessoas. Sejamos, abundantes uns com os outros. Nada de individualismos, nada de egoísmos, nada de querer tudo para você. Queira o melhor para o seu irmão. Participe das conquistas dele. Amém, querido? Terceiro inimigo da nossa comunhão, da comunhão dessa igreja de Coríntios, que Paulo mostra para nós. 1 Coríntios 3, verso 3, diz o seguinte: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo então detecta isso naquela igreja e os corrige, e os repreende. O que é inveja? Desgosto provocado pela felicidade do outro. Inveja causa isso. Entristecimento doentio pelo bem do outro. Tem pessoas que até adoecem mesmo, de fato. Não me alegro no bem das pessoas que me cercam. Fico entristecido quando vejo alguém sorrir com uma conquista. Eu citei no primeiro culto, vou citar de novo. Nós tivemos uns 4 anos atrás, uma consagração de pastores aqui na igreja, e a minha esposa, a pastora Lúcia, ligou para uma amiga, convidando-a para a festa. Porque pastoreamento é uma honra, queridos. A pastora Lúcia já pastoreia há muitos anos, desde que eu a conheci, mesmo solteira, ela já pastoreava na prática. Mas esse título de pastor, essa unção de pastor, a gente não tinha recebido ainda. Então, há uns 4 anos atrás isso aconteceu. E assim, feliz da vida, por estar sendo ungida pastora. Ela convidou uma amiga. Essa amiga do outro lado, no telefone, ela congelou-se. Ela silenciou-se, bateu o telefone, desligou e nunca mais procurou a pastora Lúcia para nada. Ela que vivia também procurando aconselhamento, marcar a sala de aconselhamento, sempre, estava sempre procurando ajuda, nunca mais, nem ligou, nem conversou. Queridos, o desgosto por alguma coisa que o outro recebe, quer seja no seu trabalho, quer seja um automóvel que o outro compra e você não comprou ainda, qualquer coisa, o progresso na vida profissional, intelectual do outro, no ministério, que é o caso que eu estou citando aqui, no ministério, e assim, eu me entristeço porque o outro cresce. E nós, que somos igreja de Deus, nós precisamos nos policiar, porque essas coisas, muitas vezes, vêm ao nosso coração, sabe?
e são reprováveis por Deus, e acabam com relacionamentos. Olha só esse caso, a irmã nunca mais procurou, faz não sei quantos anos, vivia precisando, sabe, nunca mais procurou. Inveja, está detectado. Eu não aceito que você cresça, eu não aceito que você se dê bem na vida, eu me adoeço quando você compra um carro novo, devia ser eu que estava aí comprando esse negócio. Essa coisa, queridos, nós como igreja, nós precisamos nos policiar e vencer esse inimigo da nossa comunhão entre nós e com Deus. Amém? Deus nos chama a sermos vencedores, sim, em primeiro lugar, dessas coisas que nos atacam por dentro, né? Através do nosso caráter, que nos atacam e nos derrotam. E que não são demônios, coisa nenhuma, que não são pessoas, coisa nenhuma, são coisas que ali dentro estão instaladas e que se manifestam dessa forma. O invejoso não tem prazer no bem do outro de jeito nenhum. Se ele pudesse, ele secava o outro. Mas Deus não nos chamou para abrigar esse tipo de inimigos da comunhão dentro de nós. Amém? O Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida te dá poder sobre essas coisas, nos dá poder sobre essas coisas. Muitas vezes a inveja acontece entre pares. Uma mulher inveja a outra, mais ou menos da mesma idade, mesma condição social, mesma condição intelectual, né? Se a gente for aprofundar nesse assunto, você vai ver que acontece mais ou menos assim. Pastores invejam pastores. Desculpa a gente falar isso, mas muitas vezes a gente tem que se policiar. Eu não posso secar o pastor Paulo por aquilo que ele conquista. Deus deu a ele, e no dia certo, Deus vai me dar o que me é devido. Eu não posso me entristecer pelas conquistas da pastora Deide, da pastora Lúcia, nem da pastora Fátima. Eu já tenho o que Deus tem para mim. Amém? Nós precisamos nos policiar, porque esse inimigo, a inveja, destrói relacionamentos. Afasta pessoas, destrói e adoece o corpo de Cristo. Impede a atuação do Espírito Santo dentro da igreja enquanto corpo. Esse é o inimigo que precisa ser vencido. Amém? Você e eu, precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a extirpar esses inimigos de dentro de nós. O invejoso, muitas vezes, ele é cobiçoso também. Ele está triste pela conquista do outro, mas ele gostaria de pegar o que é do outro para si. Próximo inimigo que precisa ser combatido é em nós. 1 Coríntios 4, versos 6 a 8. Diz o seguinte: porque quem te faz diferente? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais? E quisera reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Soberba. A soberba do coração. O soberbo, ele anda com pessoas e ele recebe a ajuda das pessoas para
para construir sua vida. E com o passar do tempo, ele vai construindo. Mas vai chegar um momento que ele já não precisa mais daquelas pessoas. Na sua concepção, ele não precisa mais daquelas pessoas. Então ele vai buscar outras pessoas que o ajudem a construir mais ainda, que o ajudem a subir mais ainda. E dessa forma, essa é a trajetória do soberbo. Agora, o que ele diz no seu coração? O que muitas vezes ele diz às vezes sem palavras, mas olhando para quem o ajudou. Não preciso de você. Já tenho o que eu quero. Não quero mais o seu conselho, suas ideias, sua ajuda. Você está ultrapassado. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos policiar, queridos. A soberba é sutil. A soberba é sutil. E não somente dentro da igreja, mas você no seu trabalho, você que tem um cargo de chefia, você que tem conquistado na sua carreira profissional, saiba que você não conquista sozinho, isso é mentira. Você avança porque Deus te abre portas. Claro que você tem seus méritos, mas também você anda porque pessoas te ajudam. Pessoas têm ajudado têm te ajudado a construir sua vida. Pessoas têm nos ajudado a construir aquilo que nós somos de bom. Sabe? Pessoas têm nos dado condições da gente chegar até onde a gente pode chegar. Cada um do seu jeito. As pessoas participam da nossa vida. E nós não podemos desprezá-las. Hoje, um irmão simplesinho te ajuda. Amanhã você o despreza. Isso não pode acontecer, queridos. A soberba, ela é reprovada por Deus. A soberba, ela dá ao indivíduo a sensação de poder interminável. De estar acima de pessoas, de situações, de qualquer coisa. Né? Poder para tudo. Poder interminável. Né? A soberba, ela é a droga do poder. Ela é a droga que estimula o poder. E eu vou te dizer uma coisa, todo ser humano está sujeito a se ensoberbecer. Não existe nenhum tipo de pessoa que não esteja sujeito a isso. Portanto, você e eu, nós todos precisamos tomar cuidado quando nós conquistamos, quando nós alcançamos nossos alvos, quando nós, avançamos, somos honrados, nós precisamos tomar cuidado. Nesses 30 anos da minha vida, e vou dizer que, em certo sentido, a minha vida é uma coxa de retalhos. Por quê? Porque eu tenho um pedacinho de cada pessoa que me ajudou a chegar até aqui. Eu não construí nada sozinho. Eu não tenho nada que eu não tenha recebido de alguém. Sempre eu recebi alguma coisa de alguém. Sempre eu recebi, quando não de Deus, eu recebi de pessoas. Quando não de pessoas da igreja, eu recebi de pessoas da família. A nossa vida é assim, as pessoas te ajudam a construir. A sua história é assim. As pessoas te ajudam a construir coisas, a conquistar, a alcançar, a vencer na vida. Em todas as suas vitórias tem a participação de muita gente. Amém? Então vamos nos policiar contra a soberba. Em alguns momentos,
Eu chego, sabe? E tem coisas que a gente começa a perceber as sutilezas da soberba, né? Puxa, mas você já tem isso, você já tem aquilo, né? Soberba, ela te elogia, ela te coloca para cima, mas te coloca para cima de forma doentia, e você começa a se sentir, e todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso Paulo escreve a toda a igreja de Coríntios, e a toda a igreja Koinonia, a começar pelo pastor Daniel. Amém? A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas favorece aos humildes. Então o antídoto para a soberba é a humildade. É você dar graças a Deus, você tem um coração grato a Deus e às pessoas que te cercam pelas suas conquistas. É muito simples. Não permita que esse inimigo te jogue para baixo. Não permita que esse inimigo quebre relacionamentos, porque relacionar-se com uma pessoa cheia de si, cheia de razão, cheia de poder, é difícil. É difícil. A gente gosta de relacionar com pessoas humildes, mas a gente se relacionar com pessoas que olham a gente de cima para baixo, ou se a gente fosse relacionar com os outros, olhando os outros de cima para baixo também, é difícil, não vai à frente. E esse inimigo da comunhão, dentro do corpo de Cristo, ele precisa ser extirpado. Só que ele precisa ser extirpado quando nós permitimos que Deus trate o nosso caráter. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui, né? Existem vários outros citados por Paulo, mas nós vamos parar por aqui. Lá já no final da carta aos Coríntios, Paulo diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com injustiça, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor é perfeito e a nossa comunhão, ela deve ser desenvolvida nesse vínculo do amor de Deus. Amém? Aí a gente vai poder ter uma comunhão salutar, saudável, uns diante dos outros e nós diante de Deus. Os inimigos dessa comunhão, eles podem nos prejudicar na nossa comunhão com os nossos irmãos e nos derrubar diante de Deus, se nós permitirmos. Amém? Fique de pé, por favor. Deus te abençoe. Quando Deus trata de certos assuntos mais pesados com a gente, Ele trata porque Ele nos ama. E você faz parte desse corpo, dessa igreja amada de Deus, e que Deus fala de uma certa forma para te ajudar a vencer seus inimigos, nossos inimigos que têm nos atrapalhado na nossa comunhão, nos nossos relacionamentos dentro da casa de Deus. Eu quero que você agora feche os seus olhos, ponha a mão no seu coração e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui, que vieram à tua casa, Pai. Obrigado que são igreja tua. É a tua igreja aqui dentro, Pai, é o corpo teu aqui dentro, mas nós precisamos da tua ajuda, Pai,
Porque muitas vezes nós temos inimigos dentro de nós, que nos atrapalham na nossa comunhão, que nos atrapalham, Pai, nos nossos relacionamentos, e nós queremos te pedir como igreja, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencê-los. Nos ajuda, Deus, a ter uma vida, Pai, vitoriosa sobre esses inimigos, sobre, ó Pai, essas questões, essas distorções de caráter que muitas vezes nos colocam uns contra os outros, que nos impede de ter uma comunhão, Deus, uma comunhão saudável. Vem sobre a tua igreja, Pai. É a tua igreja, é o teu povo. Nós somos, Pai, o teu povo aqui, Senhor, e nós precisamos, Pai, nós temos necessidade, Deus, de vencer nossos inimigos que nos atrapalham, Pai, oh Deus, a nos alegrarmos uns com os outros, andarmos uns com os outros, Deus, que nos atrapalham na nossa comunhão contigo. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, e nessa noite, Pai, abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.